salve meus amigos e minhas amigas, alunos e alunas, né? Isso, do nosso 9º ano. Sou o professor Márcio e vamos iniciar a correção de mais uma semana. Isso mesmo, semana 3 do PET 2, tá ok? Primeiro exercício. Vamos ver o que está pedindo o primeiro exercício? Diz assim, ó. Calcule a diagonal de um retângulo. Ah, então tem uma figura geométrica, um retângulo. Vamos desenhar esse retângulo aqui, ó. Veja só, como é que vai ficar esse retângulo então? Então, vamos desenhar o retângulo, um momento aqui, só um instantinho, vamos esboçar com a figura aqui, ó, ok? Deixa eu ver aqui, pronto, meu retângulo já está aqui agora. Então, é um retângulo. O retângulo tem 30 metros de larguras por 40 metros de comprimento. O que ele está querendo? A diagonal. Ah, então a diagonal, pronto, aqui ó, vou marcar a diagonal aqui agora, pronto, tá a diagonal aqui. Ele quer esta diagonal, ok? Então tá, ele quer essa diagonal. O que eu formei com essa figura aqui? Observe que se eu, ó, vou até apagar isso aqui agora, que eu não preciso dela mais, eu consigo. O meu retângulo ele tem os 4 ângulos internos de 90 graus, né? Essa é a propriedade de um triângulo. Então, ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus. Quando eu tenho esse ângulo aqui, formo um triângulo retângulo. E tem o teorema de Pitágoras que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembraram? Então ficou fácil, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui agora. Como é que o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Perfeito? Ótimo! Eu chamei aqui de D, mas posso chamar de X, qualquer letra, é a diagonal, ela que eu estou querendo. E ela que está representando a hipotenusa aqui. Então, é essa que está representando então. Então, vamos lá. Então, eu tenho que D ao quadrado é igual. Quem é A e quem é B? Não importa, porque eu vou somar a ordem dos fatores, não vai alterar o resultado aqui não, tá? Então, eu tenho que 30 ao quadrado e minha outra unidade, meu outro valor, 40 ao quadrado. Estou aplicando o teorema de Pitágoras, hein? Então tá, eu tenho que D ao quadrado vai ser 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. Multiplique no cantinho, 30 vezes 30, tá ok, gente? Mais 40 vezes 40, porque é 40 ao quadrado. Vocês vão encontrar lá 1.600, ok? Posso, ó, devo fazer essa adição aqui. Então, eu tenho que D ao quadrado, que é a minha hipotenusa ao quadrado. Quando eu somo 900 com 1.600, eu vou encontrar 2.500. Ó, está elevado ao raiz, D ao quadrado. Então, ou seja, D será raiz quadrada de quem? 2.500. Raiz quadrada é esse 2 aqui, né? Eu não coloco. Só raiz cúbica que eu coloco 3, raiz quarta. Quadrado não precisa, mas eu sei que é 2. Raiz quadrada de 2.500. Gente, tem uma técnica de extrair raiz quadrada. Qual que é? Eu vou fatorar o meu número e agrupar. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Vamos fatorar o número? Vamos lá. Veja só, eu tenho 2.500 então. Decompor, fatorar esse número aqui, ó. Pelo menor número primo. O menor número primo é 2 e ele divide por 2. 2.500 dividido por 2, 1.250. Divide por 2, divide todo número terminado par, terminado em 0, ele divide por 2, ok? Então vamos lá, 1.250 dividido por 2, 625. Agora não dá mais por 2, o próximo número é o 3, mas também não é divisível por 3. Então, depois do 3 é o 5, os números primos, né? 625 dividido por 5. Lembraram? Fizeram a conta aí? 125. 125 dividido por 5? Divide. Dá quanto? 25. 25 continua dividindo por 5? Divide. Dá 5. E o 5 só divide pelo próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Deu 1, terminou. O que eu encontro aqui? Como eu disse, raiz quadrada é 2, não é isso? Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Ó, 2 ao quadrado. Quanto 5 tem? 2, 5 ao quadrado. Quanto 5 tem? 5 ao quadrado. Olha o que eu encontrei aqui, então. Veja só. 2 bases 5 ao quadrado e uma base 2 ao quadrado. Essa é a fatoração do 2.500, tá? Essa é a fatoração dele, ó. Quando eu resolvo isso aqui, eu retorno dos 2.500. Então, no lugar do 2.500, eu vou escrever a fatoração dele.
Então eu tenho que D é igual a raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como é raiz quadrada, tem um 2 aqui, ó, eu vou... Todos perdem, porque ele está dentro do radical. Vamos extrair a raiz quadrada. Vai sobrar quem? 2, 5... Ó o que vai sobrar. A minha ordem lá dentro, ó. Vou encontrar que D, da diagonal, é igual 2 vezes 5 vezes 5. Quanto que dá isso aqui? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. Então, ou seja, a minha diagonal é 50. Fácil, né? Encontrei. Apliquei o teorema de Pitágoras. Diagonal vale 50. Próximo, 2. Vamos ao nosso número 2. Veja só. Quanto mede a diagonal, a diagonal de um quadrado de 1 metro de lado? Ou seja, então ele tem um lado. Se é quadrado, os 4 lados têm a mesma medida, 1 metro. Ele deu uma conversão. Se eu encontrar a raiz quadrada de 2, eu vou usar aproximadamente 1,4. Perfeito. Então ele quer saber quanto mede essa diagonal. Então, vou calcular para relembrar aqui. Eu vou até apagar isso aqui para ficar mais fácil para vocês lembrarem. Que, ó, quando eu faço isso, ó, tá com a diagonal lá. O que eu encontrei aqui? Um triângulo retângulo. Não é isso? E triângulo retângulo, eu uso a minha propriedade, a do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Como é que é então? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto, os catetos ao quadrado, né? Ok? Essa é a forma do meu teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? A minha parte maior, a minha diagonal. Quem é A e quem é B? Não importa, porque vai ser somado. Somar 3 com 2, 2 com 3 não altera a ordem. Ok? Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui? Chamei de D, mas podia chamar de qualquer letra. É ela que eu vou calcular aqui, entendeu? Vamos lá então. Então eu tenho que essa diagonal ao quadrado. Lembra que estamos todos ao quadrado, hein? Senão o teorema de Pitágoras é igual. Quem é A e quem é B? Ainda mais que é 1 e 1. Aí que não importa mesmo, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então eu tenho que diagonal ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1? 1. 1 vezes 1? 1. Porque o quadrado é ele por ele mesmo, né? Então pronto, eu tenho que diagonal ao quadrado. Vou colocar o símbolo aqui, né? Ao quadrado, ó. 1 mais 1, 2. Ok? Está a raiz quadrada, olha só. Está elevado ao quadrado. Esse quadrado... O que vai acontecer aqui? A técnica da matemática, hein? Olha, lembra aqui, ó. Eu tenho então que D ao quadrado é igual a 2. Está separado por um sinal de igualdade. Tudo que eu faço de um lado uma equação, tem que fazer do outro. Eu aplico a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Por quê? Ao fazer isso aqui, ó, isso já elimina, ó. Então o D ficou sozinho. E o outro segundo termo ficou raiz quadrada de 2. Quanto que é a raiz quadrada de 2? Eu já me disse aqui que, ó, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,2. Ah, então já tem a resposta aqui, ó. Quanto que é? Eu tenho que diagonal, não é igual, é aproximadamente 1,4. Qual que é a unidade? Está em quê? Em metro, ó, não esqueça não, ó, metro. Apliquei o teorema de Pitágoras. Fácil, né? Próximo, 3. Nossa questão de número 3. Acompanhe aqui. Quanto mede a diagonal de um retângulo de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento? Então, ele quer saber a diagonal. Eu não sei essa diagonal aqui. Vou continuar chamando de D. Eu não sei quanto mede. Ok? Então, veja só. Se eu quiser apagar, isso aqui eu posso apagar, mas se não quiser também pode deixar. Porque quando eu faço isso, ó, essa diagonal, a parte da figura, o que me sobrou? Um triângulo com um ângulo de 90 graus. É um triângulo retângulo que eu posso aplicar também a propriedade, ou seja, o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras?
que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ok? Então tá. Por quê? Quem é a minha hipotenusa? É o meu D que eu não conheço. Então ele está ao quadrado. Quem é A e quem é B? Não importa para mim aqui. Não importa. Vou chamar aqui meu comprimento aqui, a minha largura aqui de A. Ela ao quadrado mais o meu comprimento ao quadrado. 2 ao quadrado. Então eu tenho que a minha diagonal ao quadrado, eu estou resolvendo então a minha fórmula. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Não é 1 vezes 2 não, hein? É 1 vezes 1. É a base por ela mesma, quantas vezes o expoente vem indicando. Então vai dar 1. Mais o 2 por ele mesmo, 2 vezes. 4, ok? Ó, esta que eu consigo fazer, né? Bem simplesinho. D ao quadrado é igual a 5. Observe que eu tenho uma igualdade aqui. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Porque tem esse 2, eu quero que ele desaparecer, eu vou aplicar a raiz quadrada. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada no meu segundo termo. Ok? Fazendo isso, ó, eu posso... raiz quadrada de D ao quadrado é o próprio D. E a raiz quadrada de 5, quanto que é? Ele já me disse aqui, ó, aproximadamente, não é igual, é aproximadamente 2,2, ok? Então eu tenho que a minha diagonal é aproximadamente 2,2. Porém, qual unidade? É metro, ó, não é quilômetro, não é milímetro, é metro. Não tem que colocar, hein? Senão fica errado, hein, gente? Ó, pronto, apliquei o teorema de Pitágoras, fácil. Próximo, me acompanha. 4. Vamos ao nosso quarto exercício. O que o quarto exercício está dizendo para a gente? Veja só, um poste está tombando, ok? Está inclinando. Eletricista colocar o poste a 90 graus em relação ao solo. Então ele trouxe ele e colocou totalmente na vertical, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus em relação à terra, o solo, né? Ok? Mas precisaram fixar um cabo de contenção, amarraram ele, para não, ou seja, para ele não continuar a inclinação, ok? Veja só então, esse cabo de contenção está a 3,10 metros, olha só, 3,10 do poste. Então tá, então eu tenho uma distância desta ponta no solo até o poste de 3,10, ok? Pronto. Ele está preso ao poste, olha só, a uma altura de 4,25. Ah, então aqui, olha só, eu tenho uma altura de 4,25. Ele me deu essas condições do problema. Então ele está fixado esse cabo ao solo a uma distância de 3,10 metros do poste e a altura de 4,25. Pergunta: calcule o tamanho do cabo de contenção. Quer saber esse aqui, ó, esse cabo, quanto que ele é aqui, ó? Quanto que dá esse cabo? Gente, olha só, se ele falou que esse poste está a 90 graus, olha só, significa que eu tenho então um triângulo retângulo. Novamente, olha só, vou aplicar então o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso, eu vou calcular a hipotenusa, eu vou achar. Posso chamar de X, chamar de D, chamar de C de cabo. Não importa, eu vou achar essa medida aqui, que eu estou precisando. Então, vamos lá, então. Aplicando o teorema de Pitágoras, porque formou um triângulo retângulo. Porque ele falou que é a 90 graus do solo. Então, já deu a dica. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Continuando, quem é minha hipotenusa? É esse cabo. Quem chamou de D, quem chamou de C, eu chamei aqui de X, não importa, qualquer letra, o nome que eu der aqui, né? Hipotenusa ao quadrado é igual. Quem é A e quem é B? Também não importa, vou chamar aqui 3,10 de A ao quadrado, mais quem é B? B, ó, 3,25, o outro cateto, os dois catetos, né? Então, eu tenho 4,25 ao quadrado. Vou resolver olha só, minha potência, tá?
3,10 não é vezes 2 não, gente. É 3,10 vezes 3,10, ok? É ele por ele, ou seja, ele por ele. Fala no cantinho, multiplica 3,10 vezes 3,10. Quando você faz essa multiplicação, você vai encontrar 9,61, ok? Essa é 3,10 vezes 3,10. Mais 4,25 vezes 4,25. Repito, não é 4 vezes 2, é 4,25 vezes 4,25. Que eu vou encontrar 18,0625. Ok? Então, multiplicado, eles vai lá e multiplica 4 vezes 25 vezes 4 vezes 25. Vou somar. Então, vou encontrar aqui x ao quadrado é igual. Quando eu faço essa soma, eu vou encontrar aqui, então, 27,6.725. Isso mesmo. Ok? Está ao quadrado. O que eu vou fazer? E é uma equação, porque tem um lado e tem o outro lado. Tem os dois lados. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu aplico, então, o meu raiz quadrada. Por quê? Para eliminar esse 2 aqui, o x fica sozinho, gente. Só para isso, Aí o x fica sozinho. Só que eu vou ter que encontrar a raiz quadrada de 27,6.725. Encontrar a raiz quadrada desse número, tem que clicar lá, né? Você pode usar uma calculadora, fácil aí. Você vai encontrar 5,3. Não é preciso, é aproximadamente, tá? Aproximadamente 5,3. O que? Está em metro, né? Todas as medidas estão em metro, então, ou seja, em metro, tá? Então, o meu cabo vai valer aproximadamente 5,3 metros de cabo. Pronto? Último exercício. Próximo já vai ser a semana 4, hein? Um abraço, seu professor Márcio. Espero que tenha gostado. Se gostou, acompanha aí, terá mais exercício, tá? Um abraço.